Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos nesse lugar. É uma alegria imensa podermos entoar louvores ao nosso Senhor, cantar de forma tão alegre. Afinal de contas, servimos a um Deus maravilhoso, um Deus vivo e poderoso, e esse Deus, Ele nos deu uma mensagem dizendo que Ele vai voltar e nós, a sua igreja, vamos subir aos céus com Ele, e é uma alegria podermos cantar isso, irmãos, é uma alegria sem tamanho. E eu quero dar as boas-vindas a você que nos visita pela primeira vez, e quero dar as boas-vindas também para você que não é cristão protestante. De repente você é um católico, você é um bandista, enfim, um espírita, muçulmano, seja lá o que você for ou o que você crê, você é muito bem-vindo nesse lugar, ainda que você não creia em nada, mas eu espero e oro para que Jesus seja o centro da tua vida. Hoje vamos falar sobre a nossa série intitulada Um Caminho a Seguir. O Data Show espero que volte a funcionar, mas não vai comprometer a mensagem de hoje. E falamos na semana retrasada, você deve se lembrar, sobre as tempestades da vida. Falamos na semana passada sobre o desânimo, quando o desânimo invade o nosso coração. E hoje, especificamente, vamos falar sobre os atalhos que o meio do caminho nos oferece. Vamos falar sobre a caminhada, e ao longo dessa caminhada que estamos falando, afinal de contas a nossa série é intitulada Um Caminho a Seguir, mas nesse caminho há atalhos. E vamos falar sobre quando esses atalhos aparecem em nosso caminho. E para isso a gente vai ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 26, verso 1 ao 12, mas a gente vai lendo conforme a ministração vai se dando. Todo mundo está em uma jornada. Nós estamos caminhando. E essa jornada tem um início, um meio e fim. Aliás, qualquer jornada tem um início, um meio e fim. E seja qual for essa jornada, o início é empolgante, o fim é empolgante, mas o problema é quando estamos no meio dessa jornada. O meio da jornada exige perseverança, exige paciência. Talvez se você é um atleta de ciclismo, de maratona, ou quem sabe um Ironman, você sabe que quando você participa de uma corrida como essas, longas, você se empolga no início, a torcida está ao redor, estão vibrando, estão felizes, você está feliz. No final a torcida está vibrando, você está chegando, mas e o meio do caminho? No meio do caminho de uma maratona, são 42 quilômetros, imagine você correndo, de repente você não é um corredor muito experiente, leva 4, 5 horas, quando você chega no quilômetro 20, bate um desânimo, e o desânimo ele faz parte das diferentes jornadas quando estamos no meio do caminho. Outro exemplo, numa viagem de carro, você vai, seja para onde for, de repente vai para São Paulo de carro, quase 1000 quilômetros. O início da viagem é maravilhoso, você abre o pacote de chips, você abre o pacote de bolacha e come tudo nos primeiros 30 quilômetros, porque você está empolgado, está feliz, mas são 900, quase 1000 quilômetros. Quando você chega em Joinville já está cansado, vai subir a serra de Curitiba, já não aguenta mais ver árvores, e enfim, você vai cansando, e se você tem crianças no carro, você sabe, quando está no meio da jornada, elas perguntam: papai, estamos chegando? E a gente diz: não filha, não estamos chegando, pelo menos é o que eu digo quando estamos no meio do caminho. Mas enfim, quando estamos lá, chegando na fronteira do Paraná com o estado de São Paulo, cidade de registro, quem viajou de ônibus para São Paulo que sabe, lá onde tem um lugar que você para comer, ali já começa a se empolgar, e aí quando você começa a ver o trânsito parado, aí você se empolga ou desanima de vez, é sinal de que você está chegando em São Paulo. Mas enfim, essas são as jornadas da vida, as viagens, as jornadas, as longas caminhadas que são empolgantes no início, empolgantes no fim, mas desanimadoras no meio. E as jornadas da vida são inúmeras. Agora, falando sobre as demandas da vida, muitos de nós somos casados, e a jornada do casamento é uma longa jornada. Você entra na faculdade, é uma outra não tão longa jornada.
Você inicia no mercado de trabalho, uma longa jornada. Um projeto que você inicia, mais uma jornada. A vida na igreja, mais uma jornada. E independente de qual seja essa jornada, nós começamos empolgados. O casamento é empolgante no início, mas ele vem, ou melhor, as demandas, as dificuldades vêm no meio do caminho. O trabalho que você começa empolgado, começa a ter problemas no meio do caminho, e é normal. Um projeto que você inicia, a faculdade que você começa empolgado no começo, mas as dificuldades aparecem e você desanima. E eu te pergunto, você está no meio do caminho de quê? Qual é o meio do caminho que você se encontra hoje? E nesse meio do caminho eu te pergunto, como está o seu estado de ânimo? Desanimado? E diante talvez de um possível desânimo do meio do caminho, será que você não está na porta de um atalho? E é sobre isso que vamos falar, sobre as demandas do meio do caminho e os atalhos que nos aparecem. Será que esses atalhos não estão te atraindo para eles? Mas afinal de contas, quais são as consequências de pegarmos um desvio para acabarmos com o meio do caminho logo? É o que nós vamos aprender hoje nessa noite com Davi. Opa, voltou, eu vou desconectar e reconectar aqui. Vamos aprender com Davi. E o primeiro verso, eu espero que abra aqui, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre, então, os desafios do meio do caminho. Abriu? Abriu. Está lá. Verso 1 e 2. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente a Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Pois bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. Saul era o rei de Israel, o primeiro rei dessa nação. O povo havia pedido um rei, Deus então deu a este povo o rei Saul. E o rei Saul, dentro das batalhas, em algum momento ele desobedeceu a Deus, e essa desobediência o custou caro. Essa desobediência fez com que o Espírito de Deus, a unção de rei sobre ele, saísse. E por causa disso então, Deus haveria de encontrar um novo rei para o povo hebreu, para o povo judeu. Mas, embora Deus já houvesse retirado o seu espírito de Saul, a sua unção de rei, Saul, não sei se eu falei Davi, mas enfim, é Saul, Saul ainda continuava no posto. Paralelamente, Deus manda Samuel, o profeta Samuel, ir em busca de um novo rei, que era Davi, um menino muito jovem nesse momento, e um menino improvável, diga-se de passagem, foi então ungido pelo profeta Samuel, e ele então seria o próximo rei de Israel, o próximo rei dos judeus, o homem improvável escolhido por Deus. Então ele começa uma nova jornada. Até então ele era um pastor de ovelhas, e agora, empolgado com essa notícia de que ele seria rei de Israel, começa essa longa jornada, que duraria, segundo os estudiosos, aproximadamente 18 anos. O Espírito de Deus saiu de Saul, e um espírito maligno começou a atormentá-lo. Souberam que Davi tocava harpa, chamaram Davi, e conforme ele tocava a harpa, Saul, ele se apaziguava em meio ao tumulto que o espírito maligno lhe proporcionava. Então, Davi e Saul começam a conviver. Davi então, você lembra da história, vem a matar o gigante Golias. Davi então se torna um soldado do exército judeu. E no retorno de uma batalha contra os filisteus, olha o que as mulheres do povo judeu cantavam: Saul, o rei, feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul então começa a ficar com ciúmes de Davi, começa a ficar com raiva de Davi. Saul sabia que Deus era com Davi, porque era evidente, afinal de contas, tudo que ele vivia eram provas absolutas de que Deus era com ele. E então, Saul começa a tentar matar Davi. Aí então, começa o meio da jornada de Davi,
O meio do caminho, a jornada que iniciou quando ele foi ungido rei pelo profeta, agora começa a enfrentar as suas dificuldades, as suas lutas. Era o meio do caminho. E esse meio do caminho de Davi tem 2 pontos críticos. Ungido rei, mas não podia assumir, porque Saul estava no comando. E 2, o segundo ponto mais crítico é que Saul tentava matá-lo. Esse era o meio da jornada de Davi, que, como eu disse, durou cerca de 18 anos. Por causa dessa tentativa de Saul matá-lo, Davi, obviamente, foge. Ele foge para a caverna de Adulão, um lugar onde ele acaba se reunindo com outros 400 homens. A palavra diz que eram homens endividados e amargurados. E então formam ali um exército, o exército de Davi. E nesses versos que nós lemos aqui, e vamos ler na sua sequência, trata-se de uma nova tentativa de Saul matar Davi. Saul já tinha tentado matar Davi em outras ocasiões, e aqui era uma nova ocasião, uma nova oportunidade, uma nova luta que Davi precisaria passar. E eram 3.000 homens do seu exército, escolhidos por Saul, certamente os melhores. E Davi nesse momento contava com 600 homens, 3.000 de um lado, 600 de outro. E esses 600 de Davi não eram grandes soldados do exército, eram homens amargurados, endividados. Mas enfim, começa o meio da jornada de Davi. Diante das dificuldades do meio da jornada, ele vai encontrar um atalho? Será que ele vai se aproveitar das oportunidades para acabar com esse problema, que era 2? A terminar essa angústia de um homem, um exército tentando matá-lo, e 2, ele de uma vez por todas assumir o poder, o comando de Israel. Estava animado com sua unção, é verdade, mas agora certamente desanimado com os desafios. Irmãos, como eu disse, todos estamos no meio de um caminho, e todos passamos por dificuldades. Não é por conta de uma luta que você está passando que isso significa que Deus não está com você, não é isso. Todos passamos por dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. É sobre isso que estamos falando, sobre os desafios do meio do caminho e a importância de termos ânimo em meio a essas dificuldades. Talvez você esteja com um casamento desgastado. Talvez aquela animação dos primeiros anos de casamento já não são mais nesse momento. Talvez você tenha iniciado um projeto e esse projeto não tem dado frutos, seja ele qual for. Ou você tem trabalhado em um trabalho que aparentemente não tem um propósito e você está desanimado onde você está trabalhando. Quem sabe você tem uma empresa e a empresa já não tem dado mais o lucro que você esperava ou que tinha no passado. Ou ainda a sua saúde. Talvez você esteja passando por problemas de saúde que não vê saída. Ou ainda problemas financeiros. Enfim, estas e outras áreas são áreas que comumente enfrentamos desafios no meio da sua jornada. Qual é a sua? Qual é o desafio que você está enfrentando nesse momento? Ou quais são os desafios que você está enfrentando nesse momento? Pois bem, agora vamos avaliar os desafios do meio do caminho. Verso 3 a 5. Saul acampou no monte Áquila, em frente a Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Lembre-se, Saul tinha 3.000 homens, Davi tinha apenas 600. E o desafio recorrente de Davi era se proteger de Saul. Agora, pergunta que não quer calar: por que Davi não fugiu? Davi sabia que tinha um desafio a enfrentar, e ele foi avaliar de perto. Você tem avaliado de perto os desafios do meio do caminho? Como você encara os desafios do meio da jornada? Aliás, você os encara ou você foge deles? Irmãos,
como Davi fez, nós precisamos encarar de frente, porque somente quando encaramos é que nós vamos entender a solução. Não adianta fugir, não adianta se esconder, precisamos encarar os problemas de frente, seja ele qual for. Problema no casamento, não adianta protelar. Busque ajuda, busque alguém da igreja que possa aconselhar, busque de repente um psicólogo, um terapeuta de casais. Nós, ou sobretudo a igreja, nós estamos aqui para contribuir, para tentar de alguma forma dar luz para o seu casamento que está em crise. Um projeto que não tem dado fruto, talvez seja esse, mas não adianta fugir da realidade. Foque, observe, analise, faça avaliações, procure pessoas para lhe ajudar a enxergar a realidade. Finanças, não adianta continuar passando o cartão de crédito. Olha a realidade, para e observa, analisa. Alguma doença, não adianta fingir que não está. Não adianta não ir atrás de identificar, de diagnosticar. Você precisa, porque quanto antes você diagnostica, melhor é o tratamento. Está trabalhando em algo que não ama? Avalie as condições, avalie a possibilidade de repente de mudar, enfim. Ou quem sabe a sua empresa não dá lucro, observe os números, analise, chame um consultor, ou seja lá quem for. Então, aprendemos que se temos os desafios do meio do caminho, precisamos ir ao encontro deles para observarmos e analisarmos. Foi o que Davi fez. E no meio do caminho, irmãos, nós temos parceiros. Os parceiros aparecem, como no caso de Davi. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo no arraial de Saul? Abissai respondeu: eu irei com você. Assim, Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. Era uma missão arriscada, 2 homens ir lá no meio do acampamento inimigo, avaliar a situação, e Davi convida 2, e Abissai disse: eu vou contigo. Esse cara, ele certamente era um grande parceiro de Davi, e nós precisamos desses grandes parceiros ao longo da nossa jornada, irmãos. Precisamos ter pessoas que vão conosco observar a nossa dificuldade de frente, e essas pessoas estão conosco para carregar os fardos ombro a ombro. Você tem verdadeiros amigos? Você tem parceiros de caminhada? Que somam forças, que carregam fardos, que não só ele ajuda a carregar o seu, mas você ajuda a carregar o dele. Amigos verdadeiros que falam a verdade quando precisa ser falado, que não bajulam, mas realmente falam aquilo que é necessário. Você tem esses parceiros? Se você não tem, você precisa tê-los. Você precisa intencionalmente buscá-los. E nós, da igreja, temos diversos à disposição. Nós temos, você deve se lembrar, os nossos pequenos grupos. Nos nossos pequenos grupos, ali, nós nos encontramos e conhecemos pessoas, às vezes que estão lutando com as mesmas coisas, e ali compartilhamos os nossos fardos, dificuldades, oramos juntos, e é maravilhoso ter com quem contar. Portanto, se você não tem esses parceiros de jornada, você precisa tê-los a partir de hoje. Ao final, nós vamos estar em vários líderes aqui à frente, você vai vir nos procurar e vai dizer: eu quero participar de um grupo desses, que são grupos que se reúnem nas casas para compartilhar as suas dificuldades, para estudar a Bíblia, para orar juntos, enfim, você precisa de parceiros na jornada. Se sente sozinho? Nos procure. Ninguém desta igreja pode dizer que está sozinho. Você tem amigos ao lado, você pode ter essas pessoas carregando os seus fardos junto com você. Procure-nos ao final aqui na frente. Pois bem, se temos um caminho, temos dificuldades no caminho, temos parceiros no caminho, temos atalhos no caminho. Verso 7: eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas nossas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe, não será preciso de um segundo golpe. Olha só,
entraram no acampamento inimigo. A Bíblia diz no verso 12 que Deus deu um sono profundo para aqueles, por isso que eles não acordaram. Chegaram na cabeceira da cama de Saul, uma lança fincada do lado dele, que certamente era usada para sua proteção, e ele dormindo. O amigo de Davi diz: Davi, deixa comigo, eu pego essa lança e com um só golpe os teus problemas são acabados. Com um só golpe, Davi, não terás mais essa pedra no teu sapato que tenta te matar. Com um só golpe, Davi, você vai assumir o reinado de Israel. É Deus, Davi. Deus entregou Saul nas nossas mãos. Tudo está fluindo, Davi. Tudo está fluindo, não percebe as portas se abrindo? Nós estamos aqui, entramos no exército inimigo, uma lança ao lado, e eu posso fazer esse serviço por você, você não precisa nem sujar as suas mãos. Aparentemente, tudo estava fluindo. Aparentemente, Deus estava operando naquelas vidas, dando a condição para que, enfim, o pesadelo de Davi acabasse. Para que, enfim, Davi saísse do meio do caminho e encontrasse o final dessa jornada. Os atalhos do meio do caminho, muitas vezes, parecem portas para nós, e os parceiros da jornada, que devem somar forças, nesse caso, quase atrapalhou. Abissai disse: hoje Deus entregou o seu inimigo nas nossas mãos. Será que era Deus? Só pode ser Deus, tudo fluiu. Será que é Deus? Os atalhos do meio do caminho vêm disfarçados de portas que se abrem. Os atalhos do meio do caminho parecem muitas vezes bênçãos, mas são grandes provas. E você está diante de algum atalho? Diante do meio do caminho, da adversidade que você encontrou, será que você está na porta de um atalho? E você está nesse momento sem saber se entra por ele ou não, sem saber se é de Deus ou não. Talvez você esteja com uma oportunidade de um negócio promissor, mas para entrar nesse negócio você vai ter que fazer algumas falcatruas. É um atalho. Será que você está diante do namorado perfeito? Você está prestes e desejosa de se casar com ele? Só um detalhe: antes você tem que se separar primeiro. Será que é o caminho de Deus? Não, pastor, agora eu consegui um trabalho maravilhoso, o meu salário vai triplicar, mas eu não vou mais ter tempo com a minha família. Será que é uma bênção da parte de Deus ou é um atalho que vai ter consequências graves lá na frente? Não, pastor, agora eu tenho um projeto promissor, maravilhoso, mas eu não vou mais conseguir ir no culto, uma vez por mês agora só. Será? Não, mas eu vou resolver os meus problemas. Será que não é um atalho? E você está tentando com a força do braço resolver? Davi, diante da dificuldade e diante de um grande atalho que resolveria de uma vez por todas o seu problema, ele não teria mais o rei tentando matá-lo, e ele seria o novo rei, enfim. Como Davi interpretou aquela situação? Deus deu sono para os caras, é verdade. Agora, será que Deus queria que ele matasse Saul? Como você tem interpretado os atalhos que aparecem em sua vida? Davi negou o atalho. Verso 9: Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor, Ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. Senhor, me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor.
Davi entendia que era um atalho, que poderia resolver os seus problemas, mas ele diz: e as consequências depois disso? Eu não vou matar, que Deus o mate, seja numa batalha, seja qual for a ocasião, que Deus faça isso, mas eu não vou fazer. Pega a lança, pega um jarro d'água, e depois ele vai se mostrar para Saul, e a gente não vai entrar nessa parte do texto. A lança simbolizava como que um cetro de liderança em uma tribo, e o jarro d'água significava aquele que detinha a vida sobre aqueles. A água é vida. Então, quando ele pega a lança e o jarro d'água, esses dois símbolos mostravam para Davi e para Saul e para os demais quem detinha na verdade o controle, a liderança. Davi, se não era o líder era apenas um líder por direito e não de fato, logo em seguida ele viria a ser de direito e de fato. Enfim, Davi entendeu que aquela escolha por aquele atalho traria consequências problemáticas. Atalhos são tentadores, irmãos. Atalhos parecem ser a solução para os nossos problemas. Parece que a gente vai encurtar o sofrimento se a gente escolher esse caminho. Parece que é a resolução para a nossa causa. Parece que é uma bênção de Deus. Mas, normalmente, os atalhos não são uma bênção da parte de Deus. São provas, e se nós cairmos nessas tentações, nós teremos consequências. Davi não cedeu ao atalho. Ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu descansar, sabendo que Deus faria. Os atalhos que nós passamos, irmãos, eles são uma oportunidade para exercitarmos a nossa fé. Seja qual for o atalho que você está passando no momento, é uma oportunidade para que a sua fé seja fortalecida. Como numa academia, que você vai e você sofre. Ninguém gosta de levantar quilos nos braços ou nas pernas. Dói, é sofrido, cansa, mas existe um resultado. Se você quer um resultado mais rápido, há um atalho, e eu conheço alguém que pode lhe ajudar, mas eu não vou falar. Irmãos, o atalho tem consequências, seja tomando um anabolizante para ficar mais forte e rápido, te liga, irmão, cuidado, cuidado. Seja qual for o atalho, ele trará consequências, mas para você esculpir um corpo, por questão estética ou de saúde, existe um processo, existe um caminho, e não adianta, ou melhor, não deveríamos encontrar um atalho. Agora, o processo nos fortalece, o processo fortalece a nossa fé. Portanto, as dificuldades que nós estamos passando no meio do caminho são, na verdade, oportunidades da parte de Deus. Oportunidades para que a nossa fé seja exercitada. Oportunidades para que a nossa fé seja fortalecida. Como você tem encarado essas oportunidades que são os atalhos que nos seduzem, mas nos mantemos firmes diante dessas provas, e diante dessas provas então nós saímos mais fortes, irmãos. Diante desses atalhos negados e das dificuldades que sobrevêm ao longo do caminho, nós saímos mais fortes, nós amadurecemos quando encaramos os problemas de frente. Quando negamos um atalho, nós vemos a mão de Deus cuidando de cada detalhe, ainda que demore mais do que nós gostaríamos, mas vemos a mão de Deus cuidando de cada detalhe, e quando vemos isso, quando percebemos isso, a nossa fé se fortalece. Negamos a tentação de um atalho, resolvemos esperar, resolvemos confiar, e Deus é fiel, Ele faz, Ele nos resolve, Ele nos tira daquele problema. Ele dá a condição financeira, Ele resolve o problema do casamento, Ele melhora a circunstância do trabalho, Ele frutifica um projeto, seja lá o que for. Experimente esperar, experimente confiar. Não devemos fazer nada para adiantar esses processos, porque Deus trabalha nos processos. O nosso maior desafio, então, não é encontrar uma saída, mas confiar e descansar em Deus. Davi, diante dessas intempéries de Saul tentando matá-lo,
escreveu diversos salmos. E os salmos são uma expressão de adoração ao Senhor, ou de pedido de socorro, ou seja lá do que for, mas são orações, muitas delas cantadas. E diante dessas aflições, o que Davi escreveu? Olhe, Salmo 42, pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus onde está? Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Davi então, em meio às dificuldades, clamava a Deus, orava, chamava, e ele tinha plena convicção de que no meio da dificuldade, do meio do caminho, Deus estava ali, cuidando, ouvindo, protegendo e direcionando. 18 anos se passaram, Saul morreu e Davi, enfim, finaliza essa jornada, sendo o novo rei de Israel. Claro, ali começaram novas jornadas, outros meios do caminho, outras dificuldades e outros atalhos, mas aquela jornada específica havia acabado e levou 18 anos. Se Davi esperou, nós podemos esperar. De que forma? Nos fortalecendo em Deus. E por isso eu concluo, o meio do caminho é desafiador. As intempéries, dificuldades que nos desanimam, é verdade. Temos atalhos, temos oportunidades de encurtar o nosso sofrimento, de encurtar o caminho, de resolver o problema de uma vez por todas. Mas quando abrimos mão dos nossos atalhos, somos fortalecidos. Por quê? Aprendemos a confiar em Deus. Então, no meio do caminho, ore, Deus nos ouve. No meio do caminho, deixe a sua fé ser fortalecida. No meio do caminho, deixe a sua fé ser exercitada. Você vai sair mais confiante, você vai aprender a descansar e efetivamente confiar de que Deus está cuidando de tudo. Portanto, não desanime, não desista. Um novo casamento não é um atalho. Fechar a empresa, talvez também não seja. Finanças não estão bem, não adianta fugir para os Estados Unidos ou para Portugal. É um atalho, não adianta fugir. Não engravidou, não desista, continue orando. Solteiro, a vida promíscua não é o melhor caminho a escolher. Vida difícil, o suicídio definitivamente não é a melhor solução. Agora, se olhamos para Davi, olhamos para Jesus. Davi aponta para Cristo. Se Davi foi perseguido, Cristo foi perseguido. Davi não morreu com essa perseguição. Cristo na cruz do Calvário morreu. Mas o próprio Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus na terra, não caiu nos atalhos que a vida ofereceu. Semana que vem, vamos falar sobre as tentações de Satanás para com Jesus. Não perca, um grande atalho que Satanás ofereceu para Jesus, Jesus sendo Deus, os negou. Jesus no jardim do Getsêmani, sabendo que morreria na cruz, suando sangue de angustiado, não se deixou levar por um possível atalho de desistir. Ele foi até o final. Em sua oração disse: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, ou seja, Senhor, se possível não derrame a sua ira sobre mim, se possível me permita entrar nesse atalho e sair dele. Mas ao final, o mesmo Jesus disse: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele sabia que a vontade do Deus Pai é que ele fosse morto na cruz do Calvário. Porque somente dessa forma, eu e você seríamos restaurados na nossa comunhão com o Pai. Somente dessa forma os nossos pecados seriam apagados, completamente perdoados, por causa do sofrimento do Filho de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos justificados, agora nós temos livre acesso a Deus, e por causa disso, vamos estar com Ele em toda a eternidade.
pelo sofrimento e morte de Cristo, pelo fato dele não ter escolhido o atalho do meio do caminho, porque ele foi perseverante até o fim, nós recebemos vida em sua morte. Quando olhamos para Jesus, então, nos enchemos de esperança. Quando olhamos para a sua perseverança, nós nos enchemos de perseverança. Quando olhamos para o que Ele fez em nosso favor, nos enchemos de alegria, porque sabemos que, ainda que aparentemente ninguém ao nosso redor nos ame, o próprio Deus nos amou tanto, que enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Como não vamos ser gratos por essa ação tremenda, que mudou a história da humanidade, e mudou a minha história e a tua história. Mas talvez a tua história ele ainda não tenha mudado. Talvez você nunca se entregou a essa obra do nosso Senhor Jesus. Mas saiba que hoje pode ser o dia que vai mudar a sua vida. Se você entregar a sua vida a este que morreu em seu favor e te chama para caminhar com Ele, a sua vida vai ser transformada. O meio do caminho vai ficar mais leve, o meio do caminho vai ser mais tranquilo de passar. Não que você não vai passar pelas dificuldades do meio do caminho, vai, mas é mais leve, porque sabemos que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que é nosso Pai, e como um Pai amoroso, cuida de cada detalhe dos seus filhos. Se um passarinho não morre de fome, quem dirá os seus filhos? Se uma flor não deixa de se vestir com a sua beleza, quem dirá os seus filhos? Portanto, não desanimemos, irmãos, nos mantemos firmes no meio da caminhada, porque sabemos que o Deus que enviou o próprio Filho para morrer em nosso favor, tem cuidado de nós, e você pode se entregar a Ele, se você quer dar esse passo de fé, como hoje a pequena Débora vai dar, se mergulhando nas águas. Venha falar com os líderes aqui na frente ao final. Mas há um outro último aspecto. Estamos no meio de um caminho, é verdade. E essa grande jornada tem um fim. Portanto, aqueles que se entregam para Jesus, que têm em Jesus o seu Salvador, que tem Jesus o seu Senhor, que diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, estes, e somente esses, terão a sua eternidade garantida, terão o fim dessa jornada garantido com Jesus. Portanto, não desanimemos, por mais desgastados que estejamos, irmãos, vamos nos manter firmes, porque em breve Jesus voltará. Em breve Jesus buscará a sua noiva, e nós habitaremos na eternidade com Ele, em um lugar onde não há mais dor, choro, sofrimento, morte, perseguição, angústia, ou qualquer outro problema. Um tempo em que nós descansaremos no próprio colo do Deus Pai, um tempo em que nós nos assentaremos à mesa com o próprio Deus Filho, um tempo em que nós olharemos uns para os outros e só teremos coisas a celebrar, nada mais a lamentar. Portanto, nos mantenhamos firmes, com olhos na eternidade, sabendo que por mais aflições que passemos no nosso dia a dia, essas aflições já têm uma data marcada para ter um fim. Já existe uma data marcada que ninguém sabe qual é, quando Jesus voltará para pegar a sua noiva, e nós com Ele habitaremos toda a eternidade. Portanto, não desanima. E finalizo então com algumas aplicações. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu, foi o que Davi disse. Diante dos atalhos então que a vida oferece, pergunte-se: eu preciso entrar por esse atalho? Seja honesto. Preciso mesmo? Não se engane. Quais as possíveis consequências de entrar nesse atalho? Seja honesto, avalie, pense, reflita. Esse atalho tem a ver com vaidade? Esse atalho tem a ver com a minha falta de fé, a minha falta de confiança em Deus? Faça essas perguntas. Porque diante de um possível atalho, e você não sabe se é um atalho ou se é uma porta de Deus,
Afinal de contas, então, qual é a solução para saber? Como vou saber se o que eu tenho diante de mim é um atalho ou é uma bênção de Deus para acabar com os meus problemas? Simples: oração, leitura bíblica e conselho com pessoas mais experientes. E a igreja está aqui para proporcionar isso a todos vocês. Você sabe orar? Ai, Bruno, eu não sei. Converse com Deus como você conversa com um amigo. Leia a Bíblia, porque ali você ouve a voz de Deus quando você lê. Ai, mas eu não sei, eu não entendo. Compre uma Bíblia numa linguagem fácil, ou mesmo baixe um aplicativo, e você vai começar a ler o Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, e leia sequencialmente, um capítulo por dia. Então, e busque conselho com pessoas mais experientes, comigo, com tantos outros líderes que a igreja tem. Mas como então encontrar força diante das adversidades do meio do caminho? Se, para discernir o atalho, eu oro, leio a Bíblia e converso com pessoas, como é que eu consigo força para não cair nesse atalho e perseverar no meio do caminho? Mesma coisa. Ore, leia a palavra de Deus e busque ter comunhão com os irmãos. Nós nos fortalecemos juntos nessa caminhada. Esteja com a gente. Vou repetir e vou convidar mais uma vez: esteja com a gente em um pequeno grupo. Ao final, diga aqui na frente, depois do culto, vai ter a muvuca, ninguém mais vai olhar você, os líderes vão estar aqui na frente, você vai dizer para algum desses: quero fazer parte de um pequeno grupo. Eu quero dividir os meus fardos, eu quero conselhos, eu quero ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você. E por fim, finalizo com o Salmo de Davi, dizendo: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Vamos orar? Banda pode subir, baixe sua cabeça. Senhor, tantas são as dificuldades que encontramos no meio do caminho. Muitas vezes desanimamos e observamos portas que aparentemente vão resolver o nosso problema. E muitas vezes temos dúvidas se são portas da tua parte, portas de bênção, ou são atalhos que trarão consequências depois. Senhor, ajuda-nos a discernir esses atalhos, identificando se de fato são atalhos ou se não são. Que estejamos focados em te buscar em oração constantemente, que tenhamos disciplina na leitura bíblica diária e que busquemos na comunhão com os irmãos os conselhos, as direções com pessoas mais experientes. Ajuda-nos, Deus, porque no fim nós queremos te obedecer, mas sabemos que há inúmeros desafios, inúmeros obstáculos, atalhos que muitas vezes parecem bons, mas certamente trarão consequências ruins para nós. Portanto, não nos deixe tomar esses caminhos equivocados e nos faça perseverar em meio às dificuldades, nos faça nos manter firmes em meio às dificuldades do meio do caminho, fortalecidos pelo Senhor, cheios da tua graça e do Espírito Santo que nos direciona todos os nossos dias, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar?